Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 24 de agosto, celebramos São Bartolomeu Apóstolo. Nosso santo de hoje é citado nas Sagradas Escrituras, mais particularmente nos Evangelhos, porém nós não sabemos muita coisa sobre a vida dele. Ele aparece em todas as listas que contêm os nomes dos apóstolos, nos Evangelhos, e no Evangelho de São João, ele aparece sendo chamado de Natanael. O seu nome Bartolomeu significa filho de Talmai ou Tolmai, que significa agricultor. Ele, no Evangelho de São João, aparece como alguém que já conhecia Filipe, talvez era seu amigo, e é o próprio Filipe, também apóstolo, que apresenta Jesus para Natanael. O encontro de Natanael com Cristo aparece narrado no primeiro capítulo do Evangelho de São João, nos versículos 45 a 51, e diz o seguinte: Tendo Jesus convidado Filipe para segui-lo, este encontra-se com Natanael e lhe diz: Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Diz Natanael: De Nazaré pode sair algo de bom? Vem e vê, acrescenta Filipe. Jesus, vendo Natanael que se aproximava, disse dele: Eis o verdadeiro israelita em quem não há fingimento. De onde me conheceis? Diz-lhe Natanael. Antes que Filipe te chamasse, respondeu Jesus, eu te vi quando estavas sob a figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Respondeu Jesus: Crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que estas. E Jesus acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse foi o encontro em que aconteceu realmente a conversão de Natanael ou Bartolomeu. Ele aparece nesse trecho do Evangelho de São João a partir de traços muito marcantes da sua personalidade, do seu caráter, principalmente a retidão e a sinceridade. O próprio Cristo o reconhece dessa forma. É alguém que chega diante de uma profunda experiência com Deus, de um verdadeiro encontro com Cristo, cheio de desconfianças, cheio de dúvidas, mas com um coração sincero, ele consegue ter uma experiência verdadeira e a partir daquele encontro ele sai transformado, se torna um discípulo de Cristo e não só isso, acaba se tornando um apóstolo. Bartolomeu era, ao que tudo indica, da pequena cidade de Caná, na Galileia, uma cidade próxima de Nazaré, era pouco mais de 10 quilômetros só distante de Nazaré, e provavelmente por isso a gente descobre por que ele faz a pergunta: de Nazaré pode vir algo de bom? Havia, ao que parece, uma certa rixa entre os habitantes das duas cidades. E aí, quando ele sabe que o Cristo tinha nascido em Nazaré, ou tinha sido criado em Nazaré, ele faz essa pergunta. Mas todas as suas dúvidas, os seus temores caem por terra a partir daquele encontro com Cristo. Ele o acompanha com muita fidelidade ao longo da sua missão, no anúncio do reino, os milagres, as curas realizadas, as perseguições. Assim como os outros apóstolos, ele testemunha a ressurreição do Cristo, está presente no evento de Pentecostes, recebe o dom do Espírito Santo, assiste e participa do nascimento da igreja e, a partir daí, as Sagradas Escrituras não narram mais o que acontece com Bartolomeu. O que nós temos de indicação na tradição da igreja é o seguinte: há um testemunho que vem do século II de um cristão chamado Panteno, que era fundador de uma escola de iniciação cristã que ficava em Alexandria, no Egito, que diz que numa viagem que ele fez à Índia, ele escutou de vários cristãos que o apóstolo Bartolomeu havia evangelizado aquela região.
Inclusive, os cristãos guardavam ali na Índia uma cópia hebraica do Evangelho de São Mateus, que, segundo eles, tinha sido trazido à Índia pelo próprio apóstolo Bartolomeu, ou seja, era uma cópia do Evangelho de São Mateus que pertencia a Bartolomeu. Então nós temos esse relato. Também há relatos que fazem parte da tradição da igreja que dizem que Bartolomeu chegou a evangelizar a Pérsia, a Armênia, e foi provavelmente na Armênia, que já chegou a fazer parte do grande Império Russo e tudo mais, foi provavelmente na Armênia em que ele foi martirizado, e martirizado sendo esfolado vivo, ao que tudo indica, numa cidade antigamente chamada de Albanópolis, hoje em dia se chama Derbent. Então, ele foi fiel ao Cristo realmente até o fim, anunciou o Evangelho. Esses relatos da tradição dizem que muitas pessoas de fato se convertiam a partir da pregação e da ação missionária dele, muitos eram batizados por ele. E, ao que parece, ele foi martirizado porque um governante daquela região ali, dessa cidade que fica no território onde hoje é a Armênia, ficou um pouco com inveja de tantas pessoas que estavam se convertendo pela pregação dele. Esse governante não era cristão e acabou mandando matar Bartolomeu de uma forma realmente terrível, muito cruel. Nos unamos ao testemunho desse grande apóstolo, desse que, como nos ensina a carta de São Paulo aos Efésios, sendo apóstolo, uma das colunas da igreja. Alguém que teve uma profunda e transformadora experiência com Cristo, depois de ter escutado o anúncio do seu amigo Filipe. A partir daí, transforma completamente a sua vida, reconhece o Cristo inicialmente como o seu mestre e depois como o seu Senhor e Deus, testemunha a sua ressurreição, recebe o Espírito Santo no dom de Pentecostes e sai para anunciar o Evangelho com toda a coragem em tantos lugares, até receber a graça do martírio, sendo fiel até o fim, segundo alguns relatos antigos, no ano de 51 da era cristã. Finalizemos essa reflexão de hoje com a oração própria da missa que corresponde à festa litúrgica do apóstolo que hoje nós celebramos. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho e fazei que pelas preces do apóstolo a vossa igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos. Que São Bartolomeu interceda por nós para que nós sejamos fiéis em nos unir à Igreja, Corpo de Cristo, nessa missão de evangelizar para levar o máximo de pessoas possíveis à salvação e à felicidade eternas. São Bartolomeu, rogai por nós.